boa noite a todos que ouvem e veem o programa Palavra de Fé. Esta noite, talvez você esteja refletindo sobre tudo o que aconteceu em Santa Maria, sobre essa tragédia. Talvez você esteja ainda muito aflito, muito triste com tudo isso que aconteceu. Talvez você tenha muitas perguntas, muitos questionamentos e você não saiba as respostas. Eu quero dizer para você que nós, do programa Palavra de Fé, da Comunidade Batista Vida Nova de Camobi, nós nos solidarizamos com a tua dor, até porque a tua dor é a nossa dor também. Eu, particularmente, também perdi uma sobrinha que trabalhava na boate e também sentimos muita dor. Só Deus para poder nos consolar. Nesse momento agora, nós vamos ouvir uma linda canção do pastor Oséias Costa. Amor de Deus que me transformou assim, me deu a paz no coração para viver. Hoje sou feliz só em saber que Cristo vive em mim. Mas um ano se passou, minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei Senhor.
passou, minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei assim pra lembrar do Senhor. Nós estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nesta noite nós vamos falar sobre Bartimeu, em busca do meu milagre. Talvez você já tenha ouvido falar dessa cura milagrosa que Jesus fez em Jericó, num cego chamado Bartimeu. Eu quero ler com você a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Assim diz a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e de um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Talvez você que me ouve, você esteja pensando: poxa vida, eu preciso de um milagre. Talvez você que esteja me vendo e ouvindo, você pensa: eu tenho um familiar, eu tenho um amigo meu lá no hospital e os médicos falaram que só um milagre pode salvá-lo. Querido, essa palavra é para você hoje, porque nós cremos num Deus de milagres. A palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que age, quando Ele age, ninguém pode impedir a sua ação. Mas talvez você se pergunte: mas como eu posso chamar a atenção de Deus? Se você ouvir e ver a história de Bartimeu, você vai compreender que é possível chamar a atenção de Deus e é possível atrair o milagre para a tua vida ou para alguém que você ama. Então, vamos refletir na história de Bartimeu. Em primeiro lugar, o livro de Marcos, que escreve essa história, também acompanhado pelo livro ou pelo Evangelho de Mateus e pelo Evangelho de Lucas. Mateus, ele ele viu acontecer a situação. Ele era uma testemunha ocular. Já Marcos e Lucas não. Marcos era o menino, o rapaz que estava junto com Pedro
Então, o Evangelho de Marcos, ele levou consigo uma influência de Pedro, por isso que nós chamamos de Evangelho petrino. Já Lucas, ele era amigo e era discípulo de Paulo, por isso que nós falamos que o Evangelho de Lucas teve a influência paulina. Lucas, ele não era judeu, ele era grego. Marcos agora, falando aqui sobre Bartimeu, e nós vamos tentar entender essa palavra. Em primeiro lugar, fala sobre Jericó. Jericó era uma cidade que estava a aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. É como se fosse São Pedro, a mesma distância de Santa Maria, 30 quilômetros. Jericó foi uma cidade que foi destruída quando os filhos de Israel entraram para Canaã e destruíram Jericó. Jericó, na verdade, foi uma cidade que foi amaldiçoada por Josué, que não era para ser reconstruído, mas infelizmente foi reconstruído. Isso nós podemos ver lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. E Josué 6,26 fala sobre a maldição que Josué lançou sobre essa cidade para que não o reconstruísse. Então Jericó não era uma cidade bem vista, visto que Jericó era uma cidade amaldiçoada. Bartimeu. Quem era Bartimeu? Segundo alguns historiadores, Bartimeu era filho de Timeu. Alguns historiadores diziam que Timeu era um general israelita e que por ele ter se revoltado contra o Império Romano, ele foi morto e de uma forma bem trágica, crucificado. Visto que os romanos dificilmente sacrificavam e matavam crianças, eles teriam então feito Timeu, filho de Bartimeu, filho de Timeu, teriam feito ele cego, ou seja, teriam cegado ele, causado uma deficiência física em Bartimeu. Bartimeu, então, ele estava agora numa situação muito crítica, e talvez a mesma situação que você esteja. Mas pastor, eu não sou cego, pelo menos não fisicamente. Você vai compreender que talvez você não seja cego fisicamente, mas você pode estar na mesma situação que Bartimeu. Bartimeu, ele era cego. Bartimeu, ele era mendigo, ou seja, miserável, dependia dos outros para sobreviver. E Bartimeu também, ele estava à beira do caminho, ou seja, ele era marginalizado. Mas pastor, essa situação que o senhor está falando não corresponde à minha situação. Ao longo da história você vai compreender. Talvez não assim como Bartimeu, mas figuradamente você também está precisando de um milagre e você se encontra parado à beira do caminho. E quem sabe até cego, mas não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. E nós queremos poder te ajudar para que você venha a enxergar com os olhos da fé a tua solução, aquele que realmente tem a resposta para a tua vida. Talvez você diga, pastor, uma coisa eu posso entender, assim como Bartimeu, a minha vida parece que não tem sentido. Eu não tenho força para viver. Eu não tenho ânimo para viver. Eu não tenho projetos, eu não tenho sonhos. Se você está assim, quem sabe você precisa também ter um encontro com Jesus e vir a ter a tua vida radicalmente mudada. A palavra de Deus diz que Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. Mas o que é importante? Você pode escutar, e quantas vezes você já escutou sobre Deus? Mas o importante não é escutar, o importante é ouvir. Mas qual é a diferença entre escutar e ouvir?
Muito simples. Escutar entra num ouvido e sai no outro ouvido. Ouvir entra no ouvido e cai no coração, ou seja, se torna algo que é de você, algo próprio, natural de você. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé é gerada no teu coração. A palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, a palavra de Deus diz para nós ouvirmos. E ouvir significa reter essa palavra e guardar bem guardado em nosso coração, em nossa mente. Bartimeu, ele ouviu falar sobre Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus. Para você, Jesus, ele foi alguém precioso, alguém bondoso. Quem sabe Jesus foi um rebelde sem causa. Talvez para você Jesus foi um grande homem. Assim como muitos viam Jesus como profeta. Agora, Bartimeu não. Ele diferenciou esse Jesus Nazareno para Jesus filho de Davi. E tem grande diferença. Primeiro que Jesus, para alguns, era o filho de José. Para Bartimeu, era filho de Davi. E filho de Davi significava que ele tinha uma ascendência messiânica, ou seja, ele era o Messias, o ungido de Israel, aquele que viria para reinar. Jesus, o Nazareno, ele era apenas um homem, mas Jesus, filho de Davi, ele era o próprio Deus. Jesus, o Nazareno, ele entrou na cidade de Jerusalém montado num jumento. Jesus, filho de Davi, ele vai vir montado num cavalo branco no final dos tempos. Jesus, o Nazareno, ele foi crucificado na cruz do Calvário seminu. Jesus, o Filho de Deus, ele vai vir vestido de linho branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, o Nazareno, ele foi colocado uma coroa de espinhos. Jesus, filho de Davi, ele virá não com um corpo humano, físico, mas um corpo espiritual, e que nós o veremos sim, mas sobre a sua cabeça haverá muitos diademas. Amados, na verdade o que aconteceu é que Bartimeu, embora fosse cego, ele tinha muito mais visão espiritual que os rabinos, que os religiosos e até mesmo que muitos discípulos de Jesus. Pois muitos consideravam Jesus um profeta, enquanto que Bartimeu viu Jesus como Deus. Talvez você ainda não conheça esse Jesus, filho de Davi. Talvez você só conheça Jesus, o servo sofredor, aquele que ainda está pendurado na cruz. Eu quero te dizer que Jesus, ele ressuscitou da cruz, está nos céus, está olhando para você nesse momento também. Pastor, eu compreendi o quão importante nós reconhecermos Jesus como filho de Davi, o quão importante nós reconhecemos que Ele é Deus, mas o que eu preciso fazer para que o meu milagre possa ser concretizado? Eu tenho muitas coisas na vida e que pela força humana, pelo meu dinheiro, pela minha sabedoria, pela relação de amizades que eu tenho, eu não posso conseguir. Mas o que eu posso fazer para atrair o meu milagre?
Nós vamos agora para um breve comercial e no próximo bloco nós vamos responder a essa tua pergunta. Já voltamos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrando meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, me enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrando meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e 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 usa-me, Senhor. Olá, nós estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós fizemos uma pergunta, eu quero repetir. O que eu devo fazer para atrair o meu milagre? Primeiro,
você deve ter a atitude que Bartimeu teve. Ele clamou, ele bradou, ele gritou. Talvez você esteja murmurando, se queixando da vida. Talvez você esteja perdido em teus pensamentos e nem força você tem de falar. Talvez você esteja se escondendo, talvez você esteja querendo ficar a só e você dessa forma não consegue mudar as circunstâncias da vida, não consegue mudar os problemas que te afligem. Então, primeiramente, clame, brade, grite ao Senhor Jesus, assim como Bartimeu fez. Ele clamou, e quando clamou, a sua voz, o seu grito foi mais forte que todo o alvoroço da multidão que cercava Jesus. Para chamar a atenção de Deus e viver o teu milagre, atrair o teu milagre, você precisa ter uma expectativa. Tem que ser gerado no teu coração uma expectativa do milagre. Imagina só, Bartimeu conhecia a fama de Jesus, que já fazia aproximadamente 3 anos, ele tinha curado cegos, dado vista aos cegos, ele tinha curado paralíticos, ele tinha libertado os endemoniados, ele tinha ressuscitado mortos. Ou seja, no coração de Bartimeu, ele compreendeu que havia na vida dele agora uma grande oportunidade de cura e que essa oportunidade se chamava Jesus. Assim também tem que ser gerado no teu coração que Jesus pode e quer resolver o teu problema. Basta apenas você crer nele. Segundo lugar, Bartimeu teve iniciativa. Talvez você até creia em Jesus, tenha uma expectativa em Jesus, mas você fica parado, você não vai ao alcance de Jesus, você não grita por Ele, então você não consegue atrair o teu milagre. Bartimeu, ele não se deixou levar pela crítica das pessoas que mandaram se calar. Ele começou a gritar, ele começou a clamar. Por quê? Porque ele cria que a cura estava próxima, que o seu milagre estava próximo. Talvez você ainda não tenha conseguido atrair o teu milagre, porque falta iniciativa na tua vida, falta atitude na tua vida. Bartimeu teve coragem. Queridos, talvez volte para vocês coragem. Coragem para tomar algumas atitudes. Coragem para dizer não para muitas coisas que te afastam de Deus. Bartimeu teve coragem. Ele sabia que estava diante dele a possibilidade do seu milagre. E ele não ficou com medo. Ele teve coragem. A coragem, ela faz com que a gente vença o medo e tome a atitude correta. Tenha coragem. Busque a Deus. Bartimeu teve disposição. Você precisa ir além dos teus limites. Talvez você já tenha buscado esse milagre usando as tuas forças, a tua inteligência, os teus amigos, a tua sabedoria, e você vê que não adiantou. Ou seja, tudo que você tem, os recursos que há no mundo não conseguem atrair o teu milagre. Então você precisa dar um passo de fé. Você precisa ir além. Você precisa realmente ter disposição, assim como teve Bartimeu. Ele lançou mão da sua
capa. Mas pastor, o que isso tem a ver? Muito. Porque a capa, na verdade, que Bartimeu usava era tudo que ele possuía. A capa tinha uma inscrição do Império Romano que dizia autorização para pedir esmolas. Essa inscrição dizia: esse homem é um miserável, vive de esmolas. Aquela capa então tinha um estigma que fazia com que Bartimeu permanecesse miserável, pobre, necessitado e sempre dependente dos outros. Pastor, eu até compreendi isso, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Talvez na tua capa você tenha um estigma, rejeitado, ovelha negra da família. Você nunca dá certo, você é um perdedor. Você não vai para frente. Quantas e quantas palavras foram escritas em você, na tua consciência e no teu coração, e que você não consegue fugir delas. É uma capa que você precisa deixar para trás. Mas pastor, tu não sabe o que aconteceu na minha vida. Tu não sabe as lutas que eu enfrentei. Tu não sabe os problemas e dilemas que eu tenho no meu coração. Querido, eu estou dando para você uma possibilidade de você se livrar dessa capa. E se você disser no teu coração: eu quero e eu vou me livrar dessa capa, toda ansiedade, toda inquietação, toda perturbação, toda tristeza vai te deixar e você vai ser livre. Mas você precisa querer, você precisa fazer, ter atitudes para que você possa vencer. Pastor, eu compreendi. E o que eu ganho com isso? A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Você vai ser uma nova criatura. Você também precisa de ter fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé é gerado dentro do teu coração. A fé é muito importante, porque a palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador. Talvez você esteja precisando de um presente, você esteja precisando de um milagre. Se você não tiver fé, você não vai conseguir atrair a atenção de Deus, fazer com que Ele pare e te olhe e você consiga a bênção. Mas o que é fé, pastor? A fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção dos fatos que se esperam. Você não vê, mas você crê, você imagina, você mentaliza e assim você consegue atrair a atenção de Deus. E atraindo a atenção de Deus, você atrai o milagre. Olha só a pergunta de Jesus. Jesus viu a fé de Bartimeu. Jesus foi tocado pelaquela fé ativa de Bartimeu, e ele fez uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo complexa. Que queres que eu te faça? Mas pastor, eu acho que qualquer um saberia que Bartimeu queria ver, pois ele era cego. Por que Jesus fez uma pergunta que talvez não tenha anexo, não tenha sentido? Muito simples. Jesus deu uma grande oportunidade para que ele repensasse se aquilo que ele realmente queria era o principal para a sua vida, se era realmente o mais importante para a sua vida. Quantas vezes nós trocamos o secundário
pelo essencial. Ou seja, deixamos as prioridades, aquilo que realmente é importante, e vivemos aquilo que é secundário, terciário, aquilo que não é tão importante em nossas vidas. Corremos atrás de muitas coisas e não priorizamos e não valorizamos aquilo que é essencial para nossas vidas. Quantas vezes nós não cuidamos do nosso corpo, por exemplo, e depois nós temos que ir no médico porque estamos doentes? Quantas vezes estamos com problemas em casa porque não damos atenção para nossa esposa, para os nossos filhos, e aí depois nós temos que levá-los num psicólogo, num psiquiatra, tentando resolver problemas que nós mesmos fizemos? Amados, Deus, Ele faz essa pergunta para nós hoje. O que tu queres que eu te faça? Infelizmente, muitos, no lugar de Bartimeu, iriam pedir: Senhor, me dê um cão-guia. Talvez com cão-guia eu tenha mais habilidade, mais movimento, eu possa sair e me deslocar com mais facilidade. Deus, quem sabe uma bengala nova? Olha só, essa bengala que eu estou usando é muito antiga, já está gasta. Nós não pedimos aquilo que realmente precisamos, porque nós não avaliamos as nossas necessidades. E essa pergunta que Jesus fez para Bartimeu, fez com que Bartimeu repensasse na sua vida e pensasse realmente aquilo que era importante para a vida dele. E ele disse que ele queria ver. Mas olha só a expressão que Bartimeu usou, mestre, e no grego ele usou Rabone, que é uma expressão de uma fé pessoal, íntima, carinhosa. A palavra de Deus diz que tem Rabi, Rabã e Rabone. Rabi é um mestre, um professor comum. Rabã é o mestre dos mestres, aquele que ensinava os outros mestres, aquele que tinha uma excelência no ensino. Poucos eram considerados Rabã, entre eles Gamaliel, que foi professor de Paulo. Mas Rabone expressava uma fé pessoal e íntima, um carinho. Então ele ganha o coração de Jesus também quando ele chama de Rabone, mestre. Poucas vezes essa expressão é usada na Bíblia Sagrada, e essa é uma delas. E ele disse: eu quero ver. A partir daí, Jesus disse: a tua fé te salvou. E ele foi curado instantaneamente. Querido, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, não sei. Deus sabe. Talvez para os médicos não tenha solução. Talvez você que me ouve tem um familiar no hospital e que os médicos até desenganaram. Uma coisa eu sei, que se você seguir os passos que Bartimeu seguiu, que se você crer e clamar do fundo do teu coração, acreditando que Jesus pode, você deixar todo preconceito de lado. Ah, mas eu tenho a minha religião. Ah, mas eu tenho a minha igreja. Querido, Jesus não veio trazer religião no mundo. Jesus não veio trazer uma igreja no mundo. Jesus trouxe um reino. E todo aquele que ouve a sua voz está nesse reino e pertence a esse reino. Se você pertence a Jesus, se você conhece a sua voz, você tem que fazer como Bartimeu fez. Ele não só foi curado, mas a partir daí seguiu o Mestre. A palavra de Deus diz que as minhas ovelhas, ou seja, as ovelhas de Jesus, ouvem a minha voz e me seguem. E seguir a Jesus significa olhar somente ao Senhor e não olhar para trás. Seguir o caminhado de Jesus e não seguir outros caminhos que não levam a nada, ou talvez até perdição. Seguir Jesus significa que, embora você vai passar por tribulações, provações, você vai ter vitória. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor amado, Tu és o Deus
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és o médico dos médicos. Tu tens poder, Senhor, para curar. E nesse momento agora, ó Pai, eu uno a minha fé com a fé daquele que está me vendo e me ouvindo, para curar não só ele, mas quem sabe aquela pessoa, aquele jovem, Senhor, que está no hospital. Alcança esse jovem, essa jovem no hospital nesse momento agora, ó Pai. E o teu poder de cura, a tua unção de cura, seja derramado sobre ele ou sobre ela, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Em o nome de Jesus, que Deus te abençoe. Jesus te ama, Ele quer abençoar a sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha
também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.